pessoal gritando com o pessoalzinho de branco na rua, as pessoal de saia, pessoal Já com fio no pediu, pescoço, já, né? o pessoal gritando. Então, tá surgindo efeito no nosso campo, mas tá surgindo efeito também nos outros campos, porque o pessoal das outras religiões que tem discurso de ódio contra a gente também estão sabendo e estão adorando isso tudo. Estão adorando, eles estão amando. Axé Motumbá, foi a todos. O Vic Vanilha declarou guerra contra os quibandeiros. Ele disse em live ontem, eu tenho um pedacinho da live gravada, e ele falou que vai tentar fazer um projeto de lei para destruir a quimbanda no Brasil. Agora é o momento de todo mundo se unir, é o momento dos umbandistas, candomblecistas, de todas as nações se unir. Hoje eu já lancei uma bomba dele. A italiana Luma, uma modelo, pagou mais de 60 mil reais pelo assentamento que ele quebrou e pelas imagens. Enquanto ele tá nos stories dele dizendo que é montagem, dizendo que é fake, a mulher teve coragem e veio a público. Eu acabei de postar e dei voz para a Luma, ex-cliente de Vic Vanilha. Ela fez aquele assentamento pessoalmente, veio da Itália no templo dele, pagou em espécie 60 mil reais e ela colocou todos os elementos. Teve matança aonde ele cultuou Exu. Agora está dizendo aos quatro cantos que Exu é demônio. Mas na hora de pegar 60 mil reais da mulher, Exu foi bom pra ele. E a mulher teve coragem, meteu a cara e falou que não vai sossegar até ver o Vic Vanilha preso. Ela também trouxe a denúncia de que Vic Vanilha praticou racismo contra a Jojo Todinho. Ele bate no peito e fala que é mestre da Jojo Todinho, sendo que não é. Fala que é mestre da Anitta, sendo que a gente sabe que é o Sérgio Pina, grande babalorixá. Que a Anitta é de Eked. Fala que é mestre do MC Daniel, do MC Tubarão, MC Rian SP, que a gente sabe que é evangélico, que faz cultos dentro da casa dele. E ele tá revoltado. Agora ele tá botando a pelinha de ovelha, tá botando a pelinha de ovelha e quer ser pastor, sendo que dentro dessas escrituras sagradas aqui está escrito que vai vir um falso profeta. Então devemos cortar o mal pela raiz. Ele já está promovendo grupos extremistas contra todas as nações de matrizes africanas. A gente tem que se unir. Todo mundo, povo de Umbanda, povo de Candomblé e principalmente o povo de Quimbanda, que é o povo que ele declarou guerra ao vivo. Ele disse que vai tentar um projeto de lei para que a Quimbanda não seja mais aceita no Brasil. E o último passo de Vic Vanilha será se candidatar a algum cargo político com essa blasfêmia contra todas as religiões de matrizes africanas e o povo evangélico. O povo evangélico tem que abrir os olhos, porque esse cara vai vir para destruir o povo da igreja. Pra gente poder usar essa força. E o inimigo, família, agora é outro. O inimigo não é o teu irmãozinho. Você é de Umbanda, teu irmãozinho é de Candomblé e ele cultua, acende uma vela diferente ou bate a cabeça de um jeito diferente. O inimigo agora é outro. O inimigo se levantou contra todo mundo. Ele tá com ódio da Umbanda e o ego dele, que ele maltratava tanto a Dani, que era a produtora dele, que fazia tudo por ele, que era xingada, humilhada, até a filha da mulher de 11, 10 anos viu a mulher apanhar e ele dizendo, ele fingir incorporar a capa preta para meter porrada em todo mundo. Ele é um extremista. Ele é um extremista, ele quer ver a gente queimando. Daqui a pouco é o terreiro do juremeiro que pode ser depredado, é o terreiro do candomblecista. Daqui a pouco é a gente que sai na rua e pode sofrer um ataque, um linchamento, porque ele tá levantando o ódio dos grandes fanáticos. Não é todos os evangélicos, porque os evangélicos não estão aceitando ele não, porque ele já queimou a Bíblia. E é um momento sim de tocar no ego dele. Ele não quebrou Maria Padilha, ele não quebrou Exu, ele não mexeu no assentamento. Vamos tocar no que ele mais gosta, que é essa plataforma que ele bate no peito. Ele queria tanto o selo azul. Ele acabava com a vida da Dani atrás do selo azul. E povo evangélico que tá assistindo a gente, axé pro nosso axé, amém
pra vocês. A gente tá tentando salvar vocês de um cara que já botou fogo nas escrituras de vocês. Vou jogar o pastor. Vou jogar o pastor. Pai de Cristo, pastor, a gente precisa da voz de vocês. A gente precisa do povo ungido. A gente precisa libertar vocês de um grande mal que tá para entrar nas sendas de vocês, pastor. Traz o seu conhecimento, traga a palavra de Cristo e abra os olhos do povo cristão, porque vocês estão para receber um cara que vai tentar destruir o trabalho lindo que vocês fazem salvando almas. Pastor Cleito, seja bem-vindo. Meu velho, nós estamos aqui ansiosos para ouvir a palavra em relação à atitude do senhor Vic, né? E tu que é um pastor e que circula dentro das igrejas e conversa com muitos outros irmãos de igreja, como está sendo encarado e como está sendo visto essa atitude e como vocês estão se posicionando em relação a isso. Todos, tudo bem? Axé para quem é de axé. Salve a banda. Amém, pastor, Pai de Cristo. Primeiramente, para mim, ele não passa de um artista, né? Um patético. Ele não representa em nenhum momento a classe evangélica, primeiro de tudo, com nenhum tipo de intolerância. Dentro do nosso meio, nós temos os grupos de alguns pastores. Ele já está praticamente bloqueado e cancelado em algumas das nossas igrejas. Púlpitos não serão dados para ele fazer o show dele como ele acha que deve ser feito. Ele inclusive tirou o vídeo do canal dele, só apresenta ele orando pela a mulher que ele arrumou, né? A gente bombardeou também com alguns outros pastores ele. Ele está brincando com a nossa religião, como alguns artistas já vieram e brincaram também, como a própria André Surak e outros mais. Ele não nos representa em nenhum aspecto e até hoje eu não vi nenhum pastor que foi com a atitude dele, a não ser os fanáticos que não têm um pingo de conhecimento bíblico e só aqueles que se acham que são donos da verdade e não são de coisa nenhuma, porque querendo ou não o TikTok ele ungiu pastores e pastores, não foi ungido por homens e nem por Deus, foi o próprio TikTok que fez alguns pastores ser pastores. Como eu falo muitas das vezes que após essas plataformas aí, muitos mestres de quimbanda, muitos pais de santo começou a aparecer a ser pai de santo da noite pro dia. Do mesmo jeito, os pastores nossos começaram a ser pastor da noite pro dia e nunca sentou para aprender nada. Não tem uma congregação, não tem uma igreja, não tem um povo, não tem um rebanho. E diz ser pastor. O Vic Vanilla, para mim, ele representa a classe da pior qualidade que possa ter de um ser humano. Ele profanou uma Bíblia 2 anos atrás, queimando ela. Ele profanou a palavra queimando de uma forma ridícula, dizendo que é dele poderia queimar. Agora ele vem contra a situação das imagens, quebrando e fazendo e acontecendo, dizendo que nós evangélicos estamos apoiando ele. Pelo contrário, ele não tem um apoio nenhum das categorias das Assembleias de Deus. Falo isso do Belém, falo isso da Assembleia de Deus Madureira, Adebrais, das congregações neopentecostais de muitos dos pastores de São Paulo. Ele não tem nenhum tipo de vínculo com a gente e nem muito menos representatividade sobre o que ele faz, os aspectos que ele faz. Se ele tiver algum vínculo, ele pode ter com Edir Macedo, ao qual um dia quebrou uma imagem de uma santa num culto. Fora isso, com pastores das assembleias, que é o que nós temos muito contato, saímos da Assembleia da Madureira, dentro do nosso meio, ele não terá voz e nem muito menos o palco que ele subirá, que é um grande ensinador, um grande mestre hoje do nosso meio. Porém, eu conheço o Luciano pessoalmente e eu posso lhe dizer que a foto que ele tirou, ele implantou uma amizade ao qual não existe.
Ele simplesmente levou um livro, pediu pro Luciano tirar uma foto e pediu um autógrafo do Luciano, se colocando como um amigo do Luciano. O que ele está procurando é uma igreja que dê palco a ele para falar as barbárias dele, como teve o caso de muito tempo atrás daquele mentiroso do tal ex-bruxo Chico, que é um senhor mentiroso. Então, assim, eu acredito da seguinte forma: se você vai sair da sua religião, do candomblé, da umbanda, da quimbanda, da jurema, do que quer que seja, primeiro de tudo você tem que sair deixando a paz do lado que você está saindo. Você tem que ter a permissão para sair e sair da forma correta. Na nossa igreja, nós temos um trabalho de libertação muito forte. E, inclusive, alguns 2 meses atrás, veio um rapaz se dizendo pai de santo de uma determinado lugar, dizendo que tinha que vir para a igreja católica, para a igreja evangélica, queria o culto na casa dele, porque ele queria quebrar as imagens e fazer a aceitação do nosso Jesus, que ia viver para Cristo, que as entidades tinham liberado ele. Chegamos na casa dele, primeira situação que eu me deparo, eu me deparo com algumas entidades dentro da casa dele, alguns espíritos vagando dentro da casa dele, e no meio do momento eu escuto dizer assim, uma voz ao qual não é a voz do meu amigo Jesus, e sim uma voz de uma entidade, que disse da seguinte forma: nós não liberamos ele, vamos quebrar a perna, as imagens dele e tacasse fogo no monte. Eu olhei pra cara dele e falei, primeiro de tudo, que imagem não se joga fogo. Você vai pegar a imagem, vai deixar ela num rio, vai em algum lugar e vai se desfazer dentro disso. Depois você vem até a gente, depois que você se livrou do jeito certo, pedindo permissão pra sair, pra você não ter nenhum tipo de retaliação ou ataque ou tudo isso. Aí você vem. Moral da história: deu 1 mês, ele tá saindo da cadeia, nem saiu da cadeia ainda. Ele bateu na mulher, foi preso, voltou a todos os rituais, quebrou as pernas. Foi um negócio muito sério. E com Vanilha eu não vejo a diferença. Eu vejo um moleque que quer chamar a atenção a todo custo, né? Utilizando das religiões, pulando de galho em galho. Religiões essa que não nos representa. Já temos os vídeos deles espalhados em algumas dos nossos líderes maiores, como alguns bispos, Bispo Samuel Ferreira, Bispo Wellington, que são os pastores gerais das Assembleias de Deus de Madureira e Assembleias de Deus do Belém, também já tem com esses vídeos em mãos. E dentro das nossas denominações, ele está completamente fora, por vários motivos, né? O que ele quer é palco. O que eu penso em relação a isso, para mim, ele não me engana. Para mim, eu tenho pessoas que saíram sim da Umbanda, da Quimbanda, congregando conosco, de uma forma tranquila e paz, aonde ele não desmerece de onde veio e nem desmerece quem é. Se você quer sair da sua religião, não desmereça. Se você quer sair do evangelho, não pegue uma Bíblia e saia queimando, porque um dia você foi fiel àquilo. Já o Vanilha, ele pega as imagens, quebram e tudo isso. Eu não achei correto e entrei mais para dizer com o Phelps mesmo, que é um amigo, né? O Phelps, mestre Phelps é um amigo, já estive na casa dele, já estive na tenda dele, já estive lá. Em alguma obrigação que teve, eu fui uma vez para conhecer, que eu acredito muito que se você conhecer, você não critica, você vive de uma forma correta e aprende um pouco mais. Então, dentro desses conceitos, esse rapaz aí, esse Vanilha, para mim é um moleque. É um moleque da pior qualidade. Aproveitando aqui a oportunidade, abrindo aqui também para os irmãos aqui que estão na janela. Orlando, quer fazer alguma pergunta para o pastor? Antes de fazer a pergunta, queria dizer que nas redes dele, o Vanilha está respondendo os comentários, que o pessoal está perguntando qual a religião. E mais um pastor dizendo que é contra o Vic Vanilha. Não é só o nosso amigo pastor aqui, hein? Muita gente evangélica está contra o Vic Vanilha. Aí nos comentários ele tá dizendo o seguinte, mestre Phelps, que o pessoal tá falando: você é evangélico, você é um bandista, você é quimbandeiro, o que você é? Aí ele respondeu do perfil dele lá na Rede das Fotos, dizendo que ele é judeu messiânico. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor, o seguinte: qual a sua opinião como pastor, como líder de uma congregação que leva a palavra de Cristo?
O que você tem a dizer sobre a denúncia que veio a público sobre o Vic Vanilla tentar comprar um diploma de pastor? Existe diploma de pastor? Quanto tempo demora para a gente ter um cargo de pastor? Existem graduações, a gente tem que ser diácono, a gente tem que ser... vai pulando de grau em grau, a gente tem que ser batizado por um outro pastor. Como funciona? Explica pra gente qual a sua opinião do Vic Vanilla tá procurando comprar esse diploma de pastor. Não existe diploma de pastor. O que ele está tentando comprar é um diploma teológico, de estudo das escrituras. Ponto. Hoje, nos ministérios de nome reconhecido, funciona da seguinte maneira. Você entra hoje, você passa 2, 3 meses, você faz um batismo nas águas. Passado o batismo nas águas, você vai para um acompanhamento de novos convertidos, ensinando a Bíblia, um beabá mais simples. Depois de um ano, você já começa a fazer um trabalho de cooperador dentro da igreja, que é o cara que vai auxiliar um diácono a ajudar numa limpeza, a ajudar um carro, a estacionar um carro, fazer uma manutenção da igreja. Depois você entra como diácono da igreja, que hoje o diácono, para que muitos que dizem que é levita, não existe esse negócio de levita. Levita é diácono, levita é o cambono, no caso de vocês aí dentro, um cambono. É isso, o diácono da igreja, que seriam os levitas que se acham que são cantores, porque se chamar de levitas, são cantores, levitas são diáconos, ponto. Então entra como diácono, passa-se uma observação de 2 a 3 anos de diaconato, ele tem que fazer um CPO chamado de curso de preparatório de obreiros. Passado isso, ele tem que ter uma teologia pelo menos básica, porque nós temos a MEA básica, a intermediária, a bacharel e o pós, e assim por diante. Passado esses 2, 3 anos na observação, ele entra para o presbitério, que o presbitério ele é um diácono de púlpito, é um cara que vai estar auxiliando o pastor no púlpito. O diácono geralmente fica na nave da igreja, na porta, nas laterais, fazendo todo esse trabalho. Depois ele entra como um presbítero que vai para cima dos altares e também é um diácono de púlpito, pronto. E depois ele entra na classe de evangelista, se alguns ministérios tiver evangelista ou consagrado. Geralmente alguns ministérios vem o evangelista primeiro e depois o presbítero, mas de pular do presbítero ao evangelista é 3 anos. Para ser pastor é 5. Então você tem 5, 8, 10, 12 anos, no mínimo, para a pessoa ser pastor. Eu tenho 21 anos de evangelho. Eu tenho 3, 4 anos que eu sou pastor. Há 4 anos atrás eu fui consagrado. E para ser consagrado pastor, eu não posso dizer assim, Deus está dizendo que agora eu sou pastor, porque eu sou um judeu messiânico e eu pego um óleo e derramo na minha cabeça. Não posso. Parabéns, pastor. Esse era o ponto. Você tem que ter 3 pastores para reconhecer um pastorado. É exigido que 3 pastores orem para que esse seja colocado como um pastor. É por isso que eu falo, a nossa religião, ela não é feita de achismo e de que eu vou fazer. Por quê? Porque o nosso meio é muito fechado. É muito fechado. Não adianta eu dizer para você assim, o cara abriu uma igreja do outro lado da rua. Nós não reconhecemos como pastor. Se você abrir uma igreja, para você chegar na nossa igreja, num ministério forte, eu sou pastor, beleza, você vai sentar, nós vamos te observar por 1 ano, nós vamos te voltar a presbítero, lá um cargo baixo, depois de 3, 4 anos que a gente te observou, nós vamos te reconhecer a pastor. Ele pode chegar hoje numa Assembleia de Deus dizendo que ele é apóstolo, ou anjo da igreja, como já tem na igreja de Boston, um cara que se denominou anjo, não será reconhecido. Ele primeiro senta, aprende, se passar do teste é reconhecido. Ele não pode ser chamado de pastor porque ele foi um sacerdote de quimbanda, um sacerdote de não sei o que, um satanista. Ele pode ter sido um inferno, pode ter sido o próprio Satanás. Se ele chegar na igreja, ele tem que sentar para aprender e depois de um certo tempo, ele ainda não é reconhecido como um pastor. Ele é reconhecido como um obreiro de púlpito para depois ser pastor. Pastor hoje, para você ter um cargo de pastor, você tem que ter um rebanho. Você tem que ter uma igreja, senão vira bagunça. Pastor, esse é o ponto. Mestre Phelps, esse é o ponto. A gente do Axé mostra a verdadeira face do Vic Vanilla e se une contra o Vic Vanilla para tentar mostrar para o povo do Axé. O importante, Mestre Phelps, é todos os evangélicos trazer como base isso que o pastor trouxe. Vai no mínimo 5 anos e precisa 3 pastores para ele virar pastor. Então, o povo evangélico, você que está assistindo aí,
obreiro, pastor, você que é da religião cristã, lembre-se, eu não sou doutrinado, eu não entendo, vou até me aventurar aqui. Salvo me engano, o pastor tá aqui, pode me corrigir. Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23, diz que vai vir um falso profeta, não é isso aí, pastor? Sim. Então vamos se basear nas escrituras sagradas. Esse falso profeta é o Vic Vanilha. Ele tá vindo para destruir vocês. Então se baseie no que o pastor disse. Ele tem 21 anos de igreja. 21 anos de igreja é uma vida. Então ele tem fundamento para poder falar. No mínimo 5 anos e 3 pastores para ele se tornar pastor. Todo evangélico aí faz um TikTok, faz um vídeo, marca o Vic Vanilha e fala: a gente não te aceita, você vai destruir nossa casa, você não é pastor e nunca será. E o pastor Cleiton, Orlando, a galera tá comentando aqui, né? Ah, mas na igreja dele, assim, o Cleiton, ele óbvio, ele tem ali o segmento da igreja dele, mas ele traz uma placa grande. Nós estamos falando de qual igreja, Nós somos ligados na Convenção do Madureira, Assembleia de Deus, Braz, Ministério Madureira. Somos ligados com ele. Os pastores das nossas igrejas são pastores que são ligados, que saíram do Ministério do Belém. Então temos acesso ao Belém, que é hoje, a Madureira Belém, é um dos maiores ministérios que temos no Brasil. Porque, por exemplo, no Nordeste não é conhecido como Belém, é conhecido como Assembleia de Deus Missão, que também faz parte do Belém. Então, assim, nós estamos falando de igrejas que tem, não é doutrina, porque doutrina é ensinamento, mas que tem um peso quando se dá-se o nome. Não estamos falando de uma igreja fundo de quintal que abriu ontem, estamos falando de ministérios grandes, não é de qualquer coisinha. Veja, o que remete, onde você citou Mateus 7 em diante, ele vai falar dos falsos pastores e dos falsos profetas que aparecerão naquele dia, aonde o próprio texto de Mateus 7:21 vai dizer que fez milagres, que fez sinais de prodígios, de maravilhas, que pregou o evangelho, que fez de um tudo, mas Jesus vai virar e falar assim: eu não vos conheço, aparta de mim. Hoje é necessário, tenho que dizer isso, é necessário que caras como Vic Vanilha apareçam. É necessário que cara como um rapaz barbudo que tem aí no Rio de Janeiro, que não nos representa, eu sou bem suspeito a de falar, né? Por N motivos. Eu já tive um questionamento com o mestre Phelps, sem precisar falar. Ele determinou tudo que realmente estava acontecendo com uma pessoa próxima, né? E só complementou com aquilo que já nos havia sido revelado. E depois nós ficamos sabendo que realmente era o ocorrido. O próprio mestre Phelps fez uma chamada de vídeo, a gente conversou um pouco e ele consultou os oráculos dele e foi diante disso. Alguns fanáticos vão dizer que nós consultamos e o texto bíblico diz que não devemos consultar isso. Não foi consultar futuro. Eu nunca falei sobre isso, eu sou um cara totalmente... Eu não exponho essa parte, mas sim, o pastor Cleiton, até ele ia agora... Sábado eu tava ele estava aqui perto de mim. Eu ia ir na casa dele. Ele estava perto de mim e, cara, eu tive que sair correndo voado para atender minha filha e no fim, quando eu cheguei, já era tarde demais. Enfim, o pastor Cleiton me procurou relatando uma história, eu fui, recorri ao oráculo e o oráculo trouxe ali coisas que ele não me falava, que ele não me falou, inclusive, que eu não sabia nem quem era, e o oráculo se manifestou e deu a resposta que ele precisava. Ele não fez nenhum trabalho comigo, só para deixar claro, então ele fez, não, ele teve ali a confirmação daquilo que ele tinha certeza e simplesmente ele não tinha entendimento da parte aonde aquilo que estava se manifestando lá estava dizendo que era, então ele procurou, você conhece isso? E aí então foi essa troca. Pergunta para o senhor, pastor, o que o senhor acha da fala dele numa live que até não conseguiram copiar nem nada, mas que ele falou que ele é o novo Salvador, o novo Messias? O que o senhor acha dessa fala? Eu vejo ele sendo muito ignorante e hipócrita ao mencionar uma situação dessa. Primeiro que ele não tem linhagem judaica nenhuma.
Segundo, ele é um prosélito, ele quer ser judeu, mas ele é apenas um prosélito. Prosélito é aquele que tenta ser judeu e não é, ele vai estudar o judaísmo, ele vai fazer o que ele quiser, mas nunca ele vai se tornar um judeu verdadeiro, ele é um prosélito. Como tem alguns pastores do nosso meio que também são prosélitos. Dizer isso é uma blasfêmia tão rigorosa e intrigante no nosso meio que é complicado. O povo hoje em dia, eles fazem o que quer e falam o que quer. Só que tudo tem um motivo e um pra quê. Chega uma hora que o Deus nosso que nós servimos, ele pode pesar a mão de uma forma diferente. É porque dizem assim, nós estamos na época da graça, tudo é permitido, mas tem que tomar cuidado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é permitida. E eu dizer que eu sou Deus é um pouco complicado. Tem do chat aqui do podcast Papo de Maria, onde a Dani tá lá, e tem uma galera evangélica lá dizendo, olha, o discurso e as falas dele não colou entre nós evangélicos, ou seja, reforçando a ideia que o pastor Cleito está trazendo aqui, ou seja, não é só uma ideia do pastor Cleito. Aqui no chat do podcast Papo de Maria, que a Dani está lá dando entrevista, também tem gente comentando exatamente o que o pastor Cleito está falando. É uma personagem a fim de o quê? A fim de ganhar dinheiro. É uma personagem que muda para ângulos aonde ele vai achar o dinheiro. Desculpa, mas você já viu aquele negócio da gente pegar e colocar uma orquídea numa árvore que ela vai secar a árvore? Então, ele é que nem uma orquídea, gente. Ele vai num lugar, seca, vai no outro, seca, vai no outro, seca. Entendeu? Tem um vídeo. Ele é um personagem. Tem um vídeo que ele fez um tempo Dani atrás. acabou de falar aqui no podcast, inclusive, que ele não quer pastor pequeno, não. Ele quer batizar os grandes. Ela disse que ele já foi no Silas, não teve nada, já foi no Macedo também. Não vai ser apoiado. Mas ela não vai ser apoiado. O batismo dele vai ter que ser novela. O Homem-Bomba, quem é que vai apoiar um Homem-Bomba? Pode pedir ele tá a igreja. Se titulando o pastor, o novo Messias. Nem batizado tá aí, já tá divulgando toda a pregação dele. Então, nem batizado tá na religião. Ó, deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. O rabino a qual ele comprou curso e se apresentou no podcast, o rabino veio a público falar que ele queria, então, através do rabino, comprovar a linhagem dele judaica. Então o rabino entrou em contato, né, com o consulado e com os outros rabinos para fazer o trâmite. Dentro desse trâmite era necessário o quê? Documentação e etc. para fazer a investigação. E ele não conseguiu provar. Então, com isso, ele não teve o reconhecimento da sua linhagem judaica, a qual ele diz que tem. Vou repetir. Eu acho que todo movimento ele é válido. Toda movimentação ele é válida. Eu não sou um cara que tem um número expressivo de seguidor, porém, eu consigo trazer muitas pessoas que têm esse poder de alcance maior do que eu. Só que só nós reagirmos a vídeo e só nós abrirmos live não é o suficiente. O suficiente para mim é tirar o brinquedo da criança mimada. O brinquedo da criança mimada e ficar de castigo, sentado no cantinho da sala refletindo sobre os seus erros. Qual que é o brinquedo dessa criança mimada? TikTok. Ele se garante por conta que ele tem mais de 1,5 milhão de seguidores. Então, se nós usarmos todo o espaço que nós tivermos para divulgar e convidar as pessoas para ir lá no perfil dele, dentro das diretrizes, que é capaz de fazer isso, denunciar por discurso de ódio, façam. Eu já assinei lá no Ministério Público Digital, de forma que todos estão fazendo ali também através da divulgação. Isso não é podcast, fui lá, é fácil, entra no Google, está escrito aqui na barra de cima, denúncia, entra ali, denúncia, tem denúncia anônima, você faz a sua denúncia e está tudo bem. Porém, se não tirar o brinquedo da criança, ele vai continuar perturbando, entendeu? Só que é como eu estou dizendo, ele está sentado sobre um trono. O trono tem nome, TikTok. Então vamos tirar o trono do reizinho. Ele não é o reizinho aqui, ele não se garante aqui. Então é esse movimento que a gente tem que fazer. Não é ficar gritando, vamos lá, vamos divulgar a intolerância. Não, vamos lá, vamos derrubar esse cara, irmão. Acabou, entendeu? Não tem arrego, acabou, não tem conversa. Não vai subir ninguém, né? Protejam os nossos futuros filhos, protejam as crianças desses fanáticos, intolerantes, preconceituosos, que através dos seus números de seguidores propagam ideologias de intolerância religiosa, ataque religioso, preconceito religioso
e principalmente violando os direitos de fé e crença de todos. Um beijo no coração a todos. Entra lá, @VicVanilhaOficial, denuncie discurso de ódio. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.